Pessoal, boa noite a todas e a todos. Queria agradecer muito a presença de todo mundo que está comparecendo aqui ao segundo encontro Rio Metrópole. Meu nome é Henrique Silveira, sou coordenador da Casa Fluminense, acho que todo mundo já me conhece, mas tiver algum rosto novo. Eu já queria agradecer ao professor Mauro Osório e ao Instituto RIF por disporem de estar aqui para a gente poder avançar nessa proposta desses encontros de Rio Metrópole, que é um encontro produzido pela Casa Fluminense, junto com o IERJ e com a Rede Pro Rio, que é um projeto da UERJ para poder discutir políticas públicas, posicionar melhor a UERJ na discussão de desenvolvimento regional no Estado. O professor Bruno Sobral, que está chegando, estava numa atividade, já está subindo a ladeira aqui para participar com a gente. E só reforçando, o objetivo desse encontro, estava até falando há pouco com o RIF, a motivação é uma motivação muito simples, para quem acompanha, eu sei que tem gente aqui que acompanha a discussão metropolitana há algum bom tempo, e, enfim, todo esse processo no ano passado desagou com duas informações importantes, que foi finalmente a consolidação do plano metropolitano, que foi iniciado a construção em 2015, e aí são esses documentos aqui, tá brincando que parece um pouco meio lenda que tem esses documentos, mas existem esses documentos. A gente fez uma cópia que está circulando aí, que é uma cópia das diretrizes do programa Metrópole Inteligente, Esse plano metropolitano ele tem 6 programas, e a gente se propôs a fazer 6 encontros, cada encontro para discutir um desses programas, as propostas desse programa. No encontro passado, nós discutimos o eixo equilibrar na metrópole, e a proposta desse encontro a gente discutiu o eixo Metrópole Inteligente. A gente vai fazer os demais aí nos próximos meses, e a ideia é fechar isso até dezembro, para a gente poder ter feito essa passada geral sobre o plano. E o objetivo dessas discussões é a gente um pouco aprofundar melhor a nossa avaliação conjunta, e muitos dos que estão aqui participam do Conselho Consultivo da Câmara Metropolitana, então, para que esse possa ser um espaço de apoio, de suporte à reflexão sobre essa agenda. O encontro passado levantou muitas questões interessantes, muitas, vamos dizer assim, críticas também, no sentido de aperfeiçoar o documento, e esse grupo aqui trabalha com horizontes no seguinte: em tudo ocorrendo bem, e as notícias, enfim, às vezes não nos deixam acreditar nisso, mas o plano ele precisa ser aprovado na LERJ, Então, esse documento precisa passar pelos parlamentares, e lá é um lugar que a gente pode influenciar no aperfeiçoamento da lei do plano metropolitano, tanto retirando coisas que hoje a gente acha que nesse documento não cabem, quanto incluindo outros componentes que possa vir a aperfeiçoar o documento. Então, um pouco nesse cenário de produzir um espaço de encontro entre organizações da sociedade civil, universidades, gestores públicos, para aprofundar a análise crítica e propositiva sobre esse documento, de olho numa possível discussão dele na LERJ, que a gente propõe esses encontros. Esses encontros a gente produz uma relatoria, a Tábara está ali no canto, faz uma síntese desse encontro para a gente. A gente também faz uma gravação, e a gravação ela é só no primeiro momento, é só na primeira exposição aqui dos nossos convidados, que tem aí 20 a 30 minutos para fazer uma exposição do grupo, e depois da exposição a gente fecha a câmera para a gente, o audiovisual, para a gente poder conversar mais à vontade, sem estar com uma câmera. Então, é um pouco disso. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que participou, a professora Glória, uma proponente dessa iniciativa aqui desde o início, agradeço muito a professora, uma das fundadoras da Rede Pro Rio também, enfim, todos os presentes, e um pouco já passando a bola aqui para os nossos convidados. A Mora é convidada e anfitrião também daqui do Encontro Rio Metrópole. E já queria passar, porque o proponente acabou me convidando aqui, mas acho que o Mauro poderia
trazer uma primeira, compartilhar com a gente, né? Eu já tinha dado uma pista aqui do programa Metrópole Integrado, e aí a gente segue nesse papo. A ideia é a gente ir até 8h30, no máximo, para a gente não sair daqui tarde, mas que a gente possa ter aqui uma rodada de conversa estimulante. Tá bom? Começou então? Sim. Tá bom. Vou agradecer aí, o Henrique, saudar a Glória, que conheço todos os anos, todos os amigos que estão aqui também. E primeiro falar contigo, né? Essa ideia, acho que você foi diretor do IAS, né? Da primeira gestão, inclusive. Fui. O Pedro Malan foi o presidente. Na época, década de 80, final dos anos 70, dos anos 80, era o chamado Movimento de Renovação da Economia, que reunia desde o César Maia até o Pedro Malan, passando pelo Paulo José Batista Júnior, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa, Carreiras, Mas enfim, aí depois, com a conquista das entidades economistas, o IES sofreu esvaziamento e, na verdade, nós nunca tínhamos registrado. E aí eu conversei com algumas pessoas, com a Conceição, com o Lessa, e aí eu registrei com o nome de, em vez de ser Instituto de Economia, Instituto de Estudos sobre o Rio de Janeiro, aproveitando ali as siglas aqui, né? Então é daí que vem essa história do IES. A ideia é ser também um ponto de articulação. O primeiro presidente, foi a Maria da Conceição Tavares. Ah, foi o segundo. O primeiro foi Malan, o segundo é Maria da Conceição. Isso a gente sabia, não sabia a ordem, mas um tinha sucedido ao outro, que hoje em dia seria difícil, né? Nunca se sabe, nunca se sabe. A vida está complicada, os tempos mudaram muito. A vida está complicada. Não, acho que pode ser que estejamos aí, tendo um denominador comum aqui. Não é? Também não sei. Mas vamos lá. Mas sobre a questão, quer dizer, metropolitana, né, que é o nosso ponto aqui, né? Enfim, eu estou numa correria muito grande, mas eu li e eu com toda sinceridade, né? Eu acho que para se ter uma coisa na linha de desenvolvimento econômico e inovação, que eu acho que é mais o que está aí, né? Eu acho com toda sinceridade que basicamente tem que começar do zero de novo. Achei que é um conjunto de proposições meio soltas e tal. E eu tenho um pouco má vontade com dois conceitos. Uma de economia criativa e outra de cidade inteligente. Economia criativa porque eu acho que a atividade econômica que não deve ser criativa, né? Eu acho mais interessante voltar à ideia de economia do conhecimento, economia da cultura, né? Eu já vi até funerária em lista de economia criativa. Uma vez, uma da Firjan tinha lá, obra de arte. Eu fui olhar o que era túnel de viaduto. Então, acho que não é bem economia criativa, não é bem cultura e conhecimento, enfim. Cidade inteligente foi aquele, né? Eu acho que continua existindo interesses contraditórios e tal. Talvez trabalhar com a ideia de cidade cidadã inteligente. Mas nós temos uma periferia metropolitana que, com toda certeza, é a mais precária do sul-sudeste, né? Todos os indicadores mostram isso. Quer dizer, o grupo tem discutido, trabalhado comigo, a gente estava olhando muito, comparando indicadores Rio, Belo Horizonte, São Paulo, as metrópoles. Depois a gente passou a comparar conjunto sul-sudeste, fazendo um corte naqueles municípios de mais de 100 mil habitantes, para não ficar comparando coisas muito diferentes e poder também ter uma análise melhor. E de longe, seja os indicadores sociais ou indicadores econômicos, é pior do sul-sudeste. Eu acho que tem a ver um pouco também com a trajetória do estado do Rio de Janeiro, né? É uma região que é dormitório, é uma região que tem indicadores de educação, de saúde, pelos índices da Firjan, pelos índices do Ministério da Educação, do IDEB, né? Então, os piores resultados. Na coisa da Firjan, e aproveitando também que o Tito que agora está lá na Gerência de Políticas Públicas, e eu já conversei isso lá com o pessoal da Firjan, né? A Firjan tem
indicadores sobre saúde e educação que eu acho muito interessante, o índice Fijan de saúde e educação. O de gestão fiscal, curiosamente, Tito, os municípios que estão bem no índice Fijan de gestão fiscal estão mal no índice Fijan de saúde e educação. Os que estão mal em saúde e educação estão bem de gestão fiscal. Por quê? Porque eu acho que ali demonizaram um pouco o custeio, valorizando o investimento. E educação e saúde é custeio. Uma UPA gasta cada ano o equivalente a fazer 5 UPAs novas. Mas, via de regra, com relação inversa. Né? Então, essa é só uma coisa também que eu não para criticar por criticar, mas que eu acho importante na pontuação do debate, até porque o índice de gestão fiscal é muitas vezes seguido pela mídia como índice de gestão pública. Né? Então, aí eu acho que aí a coisa pode complicar um pouco e dificultar o entendimento do debate, e eu acho que uma das coisas que o Rio de Janeiro ainda precisa fazer é definir melhor e debater mais com a sociedade qual é de fato a agenda. Bom, colocando isso, curiosamente, eu vou estar até na banca amanhã do Leandro, né, que fez um trabalho aí sobre a questão metropolitana, e acho que nessa discussão tem um trabalho que eu participei junto com o IETS e com a própria Câmara Metropolitana, e que uma coisa me chamou muita atenção quando a gente fez esse trabalho, né, que é o absurdo crescimento demográfico da nossa periferia metropolitana de 1940 a 1980. Crescimento demográfico esse, que é absolutamente explosivo, que foi feito durante todo esse período de 40 até 1975 com 2 unidades federativas. Então o que acontece? Enquanto em São Paulo, nas outras metrópoles das capitais, você tinha uma única unidade federativa, aqui você tinha 2. Isso gerou um problema importante. Por exemplo, nesse período, primeiro você tem cidade do Rio de Janeiro, Distrito Federal e Antigo Estado do Rio, depois Guanabara e Antigo Estado do Rio. Até os anos 70 você tem uma migração muito grande no Brasil, né? E o pessoal vinha muito para a cidade do Rio, para São Paulo, cidade do Rio para trabalhar na cidade do Rio, mas a partir de 40, a Baixada Fluminense, principalmente, que é uma região rural, ela passa rapidamente a ser urbana, o preço da terra aqui já estava mais caro, mais dificuldade de pessoas que vinham do Nordeste e de Minas Gerais, principalmente das regiões mais pobres, elas começam a ter dificuldade de morar na cidade do Rio, mas passam a morar na Baixada. Mas trabalham na cidade do Rio. Ao isso acontecer, morar na Baixada, trabalhar na cidade do Rio, aonde que gera a receita tributária? Na cidade do Rio. E como eram 2 unidades federativas, todo o recurso, todo o imposto municipal e estadual ficava exclusivamente para a cidade do Rio de Janeiro. O que passa a fazer uma diferença maior a partir dos anos 60, porque o Lacerda faz um tarifaço, né? Os impostos na cidade do Rio de Janeiro crescem muito, mesmo o índice sobre vendas e consignações, que era o imposto estadual, e depois vem a reforma tributária em 67, e cai no colo do Negrão um ganho de receita tributária de 30% um ano sobre o outro. Então a Guanabara vira um canteiro de obras, né? Mas, por outro lado, seja os municípios da periferia metropolitana, seja o governo do Antigo Estado do Rio, não tinha dinheiro para fazer absolutamente nenhum investimento em infraestrutura na periferia metropolitana. Além disso, a tradição política do Antigo Estado do Rio nessa época é olhar para Niterói e o interior. Então a Baixada, principalmente, cresce como uma terra de ninguém, né? Tanto é que um precursor de milícias é exatamente o Tenório Cavalcante, né, o homem da Lourdinha, né, que chegou a ser candidato a governador pela Guanabara, inclusive propiciando a vitória do Lacerda contra o Sérgio Magalhães, né, porque ele teve 200 mil votos, e tinha um jornal chamado Luta Democrática. E o Tenório tem uma outra parte que é menos conhecida, que ele foi candidato a governador contra o Bandeira Silveira. E ele quase ganha. E depois, curiosamente, ele ganhou na justiça, anulando as eleições. Mas só que o Bandeira já tinha sido cassado, já tinha ditadura, né? E o Tenório, inclusive, ele tinha comprado o Tenório, no início dos anos 60, ele achava que o Brasil era da esquerda. Então ele se aliou à esquerda, né? Tanto que o Marcelo Cerqueira e o Zé Serra se
escondem na fortaleza do Tenório quando veio o golpe militar de 64. Depois eles acharam melhor sair de lá porque seriam presos também num lugar menos humilhante, né, do que a fortaleza do Tenório. Mas ele chegou a xingar o Costa Silva, também foi caçado, enfim, já tinha outra... Mas o primeiro ponto, eu acho que esse trabalho lá quer dizer, que a gente fez lá pro IETS, pro SEBRAE, né, que a gente fez uma análise sobre centralidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, eu acho que é importante, principalmente que mostra muito essa coisa desse crescimento demográfico absolutamente explosivo e que, na verdade, sem praticamente nenhum investimento em infraestrutura. Depois você tem o golpe de 74, você tem uma lógica política que a gente tem defendido, que é particularmente clientelista, desestruturante, e isso vai afetar mais a periferia metropolitana. Então a gente tem uma periferia metropolitana que ainda é dormitório. Tem um artigo da Luciana do Lago, lá do Ipur, que eu gosto mais dela, mas ela fez um artigo dizendo que a periferia metropolitana do Rio tinha deixado de ser dormitório, porque ela trabalha com os dados do censo de 2000 e 2010. De fato, quando a gente junta a ocupação formal e informal, a gente vê um crescimento de pessoas trabalhando, mas basicamente por causa de algum crescimento do emprego informal. Quando a gente olha o emprego do carteira assinada, a gente vê que a Baixada e a São Gonçalo, toda a periferia metropolitana, menos Niterói, que tem um pouco mais, tem mais emprego formal, porque é uma cidade dormitório, mas é uma cidade dormitório também de classe média e classe alta, né? A gente vê que é muito rarefeito, né? O emprego formal na periferia metropolitana, principalmente no que diz respeito ao emprego industrial. E aí eu acho que tem uma coisa que eu acho que a Câmara Metropolitana levou muito pouco em conta, que tem uma diferença muito grande entre o emprego e as atividades econômicas que visam atender o morador, daquelas que de fato são indutoras. Ou seja, são atividades econômicas que podem estar vendendo para outras regiões e aí atraindo renda nova. Porque um bar em São Gonçalo, um cabeleireiro em São João de Meriti, depende da renda que já existe. Na verdade, a atividade econômica ela vai crescendo a reboque de ter mais gente morando lá, ou de políticas como, por exemplo, o aumento do salário mínimo, que em dólar sai de 70 dólares no plano real, hoje é mais de 250, e aumenta a capacidade de consumo, né? Eu acho que se a gente quiser olhar a periferia metropolitana, a gente precisa olhar quais são as atividades indutoras, ou seja, que atividades são essas que podem estar gerando renda nova para aquela região, e aí a indústria eu acho que tem um peso bastante grande. E volto a dizer, o nosso debate no Estado do Rio de Janeiro continua sendo um debate pouco permanente, pouco articulado e dando margem, às vezes, a alguns equívocos absurdos ou até algumas má-fés. Uma vez eu vi um documento sobre o Comperj. Aliás, o Comperj é uma fraude desde sempre, porque o coração do Comperj seria uma petroquímica, e uma vez eu conversando com a direção da Braskem, me disseram: Mauro, nós não vamos fazer petroquímica em Itaboraí, porque a gente tem uma planta aqui, que é a Rio Polímeros, né? Que antes era da Quatorn, depois na fusão ficou com a Braskem, e a Braskem era parceira da Petrobras para a petroquímica, e nós só vamos avançar em petroquímica em algum outro lugar depois que a gente dobrar a planta aqui. Então, o Comperj, não é só que foi atropelado pela crise, nunca teria petroquímica lá. Então, aquilo que se anunciava, na verdade, anunciava-se sem nenhuma base na realidade. Uma vez eu estive com o Paulo Roberto, que era diretor do Petrobras no debate, eu estava assistindo ao debate na sessão comercial, perguntei qual é o arranjo societário que já existe para a petroquímica. Ele falou: você não tem pergunta mais simples para fazer, porque eu não tinha nenhum. E se falava em 200 mil empregos, na verdade 200 mil empregos, eu vinha descobrir, era uma projeção, se tivesse a petroquímica, para o Brasil inteiro, mão de obra direta e indireta e efeito renda. Então, eu até sugiro não usar mais o nome Comperj, porque aquilo foi uma piada de mau gosto. O que pode ocorrer lá é uma refinaria, que eu acho que tem que terminar, né? Enfim,
parece que a maior parte já está pronta, e vai ter uma UPGN, que é uma unidade de processamento de gás natural, porque o pré-sal tem muito gás, não pode queimar na atmosfera, então a Petrobras de fato está dando gás para a construção disso e pode ser uma fonte de matéria-prima importante até para levar indústrias para aquela região, e para São Gonçalo também, né? Principalmente se o Paulo Guedes e o Langoni conseguirem fazer uma diminuição do preço do gás, que eles estão dizendo que pode fazer e que, se realmente acontecer, objetivamente é uma coisa boa. Mas ainda dando concreto, uma vez eu vi um documento, agora ia sair, não vou citar o nome, de uma importante entidade de representação empresarial do Estado do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: em Caxias pode ter muita indústria de plástico, supondo que ia ter, ok. Porque Caxias já tem tradição de mão de obra industrial. Só que se a gente olhar os dados da RAIS, a gente comparar o emprego industrial em Caxias com o total da população, fica em torno de 3%. Ou seja, não tem uma significação grande. Ali tem Reduc, ali tem a Sadia, não sei o que, mas são mais enclaves, é muito pequeno. E aí eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que fez esse trabalho, através de outra instituição importante do Rio de Janeiro. Eu falei: poxa, como é que você disse que Caxias já tem tradição de mão de obra industrial, se o emprego industrial em Caxias significa só 3% total do emprego? Ele falou para mim: irmão, o contratante queria alguma coisa otimista e a gente botou isso lá. Então isso não é, eu acho sinceramente que isso não é exceção no debate fluminense, exatamente porque a gente tem pouca universidade, poucas instituições trabalhando essas discussões de forma mais permanente, né? Mas enfim, quer dizer, a nossa periferia metropolitana, então, eu acho que a agenda dela ainda é uma agenda do século XX, né? É você conseguir ter infraestrutura. 40% das escolas em Caxias não tem cano d'água, né? A maior parte das ruas de Caxias não tem CEP. Então é uma agenda ainda do século XX. Eu acho que a nossa periferia metropolitana precisa de um plano macho. E acho que dá para ter funding para isso. Quer dizer, o próprio Paulo Nogueira Batista Júnior deu entrevista no Mário Concha aqui na Globo News, dizendo: olha, tem dinheiro, recursos disponíveis, políticos para isso, acho que dá para tentar construir um funding, mas eu tenho muita certeza de que enquanto a gente não conseguir ter uma infraestrutura minimamente de qualidade, a Baixada Fluminense, a periferia metropolitana no seu conjunto, não vai conseguir avançar muito da situação atual. É claro que a gente precisa também ter uma renovação política muito forte naquela região, sim, no conjunto do Estado, mas na periferia eu acho que ainda é pior, né? Mas independente disso, eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é o seguinte: pensar como é que eu consigo ter uma infraestrutura de qualidade na nossa periferia metropolitana, né? A questão da água até avançou, porque no período da Dilma se colocou um dinheiro, um recurso importante lá na SEDAI, então aconteceu alguma coisa, não sei exatamente o quanto, mas tem a questão do esgoto, tem a questão da disposição da Baía de Guanabara, continua sendo um desafio, e tem infraestrutura integrada, coordenada, telecomunicações, energia elétrica, enfim, acesso, né? O que se diz é que a parte de acesso à Reduc é muito ruim, tem barraco lá que está construído em muro da Reduc. Se fosse levar a SEG, talvez tivesse que fechar a Reduc, né? Então, a questão da infraestrutura é muito importante. A segunda questão é que eu acho que tem que se pensar em levar atividades indutoras, principalmente indústria, e aí eu acho que o terminal de container lá de Itaguaí, ele continua sendo e pode ser uma âncora importante, porque a indústria adora se instalar em retroárea de porto, né? Dentro da linha de inovação, talvez pudesse usar a rural, né, como uma âncora, talvez seja a Unicamp da Baixada Fluminense, né? É claro que tem que ter uma mudança de cultura também, nós temos também a rural também lá em Nova Iguaçu, enfim, mas precisa no plano integrado, precisa de infraestrutura e precisa de levar atividades indutoras para lá. O terminal de container Itaguaí, ele sofreu muito boicote esse tempo todo. Tem até um pesquisador da COP importante que diz que Itaguaí não estava vocacionado para ter um terminal de container, né?
que seria só minério, minera poeira, eu acho que tem todas as condições de ter, já tem, e precisa ser utilizado também de uma forma adequada. A outra questão é que o estado do Rio de Janeiro, ele é um estado litorâneo, né? Ou seja, é um estado pequeno territorialmente, mas que tem um litoral bastante grande, e nós temos aí já alguns portos funcionando e outros que podem, e outro importante em Maricá, que vai começar com o porto de transbordo de petróleo, mas vai ter um calado ali muito profundo, né? E parece que finalmente vai ter aprovação para isso, né? Nessa confusão brasileira, parece que o cara lá do Ministério Público, o principal argumento dele, porque ele não queria dar concessão para o porto aqui, Maricá pode viver de pesca e turismo, não pode. Aliás, a discussão do turismo, eu acho que é outra discussão importante, Tito, no Rio de Janeiro. É uma grande falácia, quer dizer, se achar, né, que o turismo pode vir a ser a principal atividade econômica do estado do Rio de Janeiro, eu não acredito nisso, né? Hoje o emprego, aí não estamos falando mais da periferia, mas até da cidade do Rio de Janeiro, né? Hoje o emprego em hotéis e pousadas na cidade de Janeiro é menos de 1% total do emprego na cidade do Rio de Janeiro. São 20 mil empregos, né? Em torno disso, é claro que você tem Airbnb, você tem aluguéis de temporada, né? Mas o Rio de Janeiro está longe dos principais centros emissores, não somos a cidade do México, tem o mercado americano do lado, né? Praia Bonita tem em todo lugar do mundo, eu acho que tem que valorizar outras coisas que sejam específicas do Rio, que não tenham rebatimentos em outros lugares, né? E no interior fluminense, se nós formos olhar, vive do turismo, vive do turismo, na verdade, Búzios, Paraty, Itatiaia, Mangaratiba e Arraial do Cabo. Resto não. Petrópolis não vive principalmente do turismo, nem Teresópolis, nem Friburgo, né? Então isso é outra coisa que eu acho que a gente tem que discutir. Curiosamente, a gente pegar Carlos, o mês do Carnaval, o ISS da cidade de Janeiro de fato não mexe. Por que não mexe? Porque no Carnaval chega muita gente, mas sai muita gente. E o setor serviço, que não é vinculado ao Carnaval, está fechado naquele período. E quem vem para o Rio é mais uma garotada, a gente adora Carnaval, participando desse movimento a partir dos anos 80, mas é uma garotada que bebe cerveja, não é isso? Quem sai é gente mais velha, que tem mais recursos, né? Os restaurantes mais chiques do Estado de Janeiro são enlouquecidamente contra o carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro, porque na verdade eles acabam perdendo mais do que ganham, mas não mexe. Então essa é outra discussão que eu acho que a gente pode crescer muito, mas a gente precisa, eu acho, discutir isso com mais seriedade, com base em dados mais consistentes, de uma coordenação de política, de olhar a periferia com a falta de estrutura. A outra questão, a gente não pode mais deixar a cidade do Rio de Janeiro, a metrópole carioca, como bem fala o Sérgio Magalhães, né, entre outros, continuar se expandindo. Então a gente precisa, o arco metropolitano, aliás, deram o arco metropolitano o nome do Rafael de Almeida Magalhães. E o Rafael de Almeida Magalhães era radicalmente contra o arco metropolitano. Ele já faleceu, acho que o Pezão não sabia disso, por isso que botou esse nome, porque inclusive o Rafael achava que o arco ia ficar mais ocioso do que sendo usado, que de alguma forma tem ocorrido, mas também pelo problema da violência que está ali, né? E ele achava que, para o terminal de contêiner Itaguaí, se você conseguisse interligar as rodovias federais com o terminal, isso bastava. E poderiam as próprias concessionárias ter interesse se mudasse o lugar do pedágio. É claro que aí não teria licitação, não teria 10%, né? Não teria nada dessas coisas. Então, o arco também pode ser uma ameaça, porque facilita o acesso. E uma coisa que a periferia metropolitana do Rio tem melhor do que a de São Paulo tem muita área verde, né? Tem muita área linda, de reserva de ciclar. Então o arco ele facilita o acesso ali e pode servir como instrumento de ocupação irregular e com base em milícia. Uma vez me disseram que o Paulo Artung no Espírito Santo tinha uma área que queriam que se abrisse lá uma estrada, uma rodovia, e falou só depois que tiver zoneamento urbano. Porque quando você facilita o acesso, se você não tiver zoneamento urbano, você pode ter uma ocupação feita de forma totalmente regular, ou inapropriada, ou indevida. Então, ele acredita em zoneamento.
Sim, mas é o instrumento que se tem, né? Ou não sei, mas o fato é que quando você facilita acesso, se não tiver regra, você pode ter ocupação irregular, né? Tudo bem, mas não sei, o fato é o seguinte, eu acredito que a gente possa melhorar, eu acredito que regras possam ser seguidas, né? Eu tenho uma visão descrente que tem que vir discutir quais, eu sou urbanista, eu sou economista, trabalho com desenvolvimento regional, mas o fato é que, enfim, você precisa ter regras. Com regras você vai estar resolvendo as coisas. Por que tem terreno agrícola na Europa, perto de Roma, perto de Paris? Que ali só pode fazer aquilo. Né? Também é Europa. Mas eu não sofro de complexo cachorro vira-lata. Então, eu acho que a gente pode também fazer coisas aqui tão boas ou até melhores do que existem na Europa. Mas, enfim, então eu acho que basicamente, quer dizer, a preocupação, né, que a gente tem tido, né, é de procurar enfrentar a falta de infraestrutura, é procurar aproximar a moradia e emprego, e não deixar que, inclusive pelo próprio mercado, você expanda a cidade, você aumenta o custo, você esgarça mais ela, né? Eu acho que, não volto a dizer, eu sou urbanista, mas acho, por exemplo, o plano diretor da cidade de São Paulo é um bom plano, né? E tem muitas coisas interessantes que podem que estimulam nesse sentido, acho que pode ser um bom exemplo para a gente seguir, mas é isso, falta infraestrutura, a política é uma desgraça naquela região, falta indústria, né? Indicadores sociais tenebrosos, e a gente precisa estar pensando nisso de forma integrada. E acho que, realmente, pelo menos que diz respeito à questão econômica, eu acho que esse plano, pelo que eu vi rapidamente, pelo que eu participei de todas as discussões com o pessoal da Câmara Metropolitana, são pessoas sérias, foram todos demitidos agora, eu acho absurdo, que tem uma memória ali, mas pelo menos no que tange a economia, eu acho que a gente precisa começar do zero. Essa é a minha opinião e a posição que eu trago aqui para estar fraternalmente discutindo com você. Bom, obrigado. Bom, boa noite a todos vocês. Acho que tem que fazer algumas considerações preliminares. Eu estou retomando contato com a realidade econômica e social do Rio de Janeiro. Não tenho essa profusão de informações que o Mauro tem a respeito do Rio de Janeiro, que foi recolhendo ao longo do tempo, ele se dedica de corpo e alma ao estudo do Rio de Janeiro há muitos anos. Eu, embora tenha exercido cargos no estado do Rio de Janeiro, faz tempo e não tem nenhum vínculo, não tinha até recentemente nenhum vínculo direto com questões relacionadas com o Estado. Agora assumi muito recentemente a abril, a gerência de políticas públicas do Senai do Rio de Janeiro, estou então retomando contato com essa nossa realidade. Então estou aqui mais para aprender, para ouvir propriamente, para dar opiniões a respeito do que pode acontecer. Mas ainda assim, como eu sou um tanto quanto audacioso, eu vou começar discordando mal, e já é uma tradição, discordar muito suavemente com relação a duas questões iniciais. A primeira delas é que eu não sei se a gente precisa necessariamente começar do zero. Eu acho que eu não li o documento, obviamente, e a parte interessada, que é a questão relacionada com a metrópole inteligente, mas são 2 volumes, evidentemente, organizados, né? 2 volumes organizados por gente, evidentemente, que coletou informações, que tem conhecimento específico sobre temas relevantes do ponto de vista técnico, e eu acho, a impressão que me deu à primeira vista, é que é um grande inventário de questões que podem ser de interesse no processo de desenvolvimento da região metropolitana. E serve como marco, serve como uma referência inicial para o desdobramento de discussões, debates como esse que a gente está fazendo aqui. É claro, eu fiquei muito frustrado, como o Mauro ficou também, olhando assim, folheando o documento, como eu disse, porque eu vi que é realmente um elenco de questões. Não é um desdobramento em ações, nem uma indicação clara daquilo que se pode fazer em relação a cada um dos temas que foram abordados ali, ou cada um dos aspectos da região metropolitana. E isso é realmente insuficiente, absolutamente insuficiente,
para que se possa começar a agir, ou possa começar efetivamente a desencadear ações de interesse da região metropolitana. A segunda questão é que eu não tenho tanta implicância assim com relação à questão de cidade inteligente, não, ou metrópole inteligente. Mais uma vez, eu acho que o capítulo da metrópole inteligente é um capítulo, dentre muitos outros, que dizem respeito a uma proposta, a um plano para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí eu me pergunto, pode se perguntar, e peço a vocês que me ajudem a responder essa questão, o que é uma metrópole inteligente? Certo? Hein? É isso que eu me pergunto. A primeira. Muito bom. Eu tenho a mesma perplexidade. Então, mas eu estive pensando aqui, matutando, enquanto o Mauro falava sobre o que é uma metrópole inteligente. Eu acho que uma metrópole inteligente é aquela que facilita a vida do cidadão, do contribuinte, que procura extrair o melhor que existe em todas as pessoas, suas vocações, seus talentos, né? A sua capacidade de realizar, de empreender, fazer as coisas acontecerem. E é nesse sentido que eu acho que faltou muito esse capítulo específico. Faltou muito, porque aí eu vou precisar puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, para o cargo que eu ocupo atualmente. E aí um contraponto com o que disse o Mauro também. Eu sou muito voltado justamente para atender a micro e pequena empresa. Os pequenos empreendedores, aos meios microempreendedores individuais. E eu acho que há muita virtude no empreendedorismo individual. Eu digo isso porque eu não tenho a menor vocação empreendedora. Nenhuma vocação empreendedora. Eu sou um sujeito muito cauteloso. Eu teria muito medo de colocar meu dinheiro em qualquer negócio, em qualquer pequeno negócio, em qualquer empreendimento. Mas aprendi isso ao longo do tempo, né? Tenho enorme respeito por quem costuma empreender. Tem capacidade de se arriscar o seu dinheiro no negócio, seja uma padaria, um boteco, uma alfaiataria, uma pessoa que mesmo dentro de casa faz doces, empreende, tal, vende aqueles doces, ou tem qualquer pipoqueiro da esquina, todos esses, etc. Eu acho que eu tenho o maior respeito por eles, porque são pessoas que arriscam o seu dinheiro e procuram, evidentemente, fazer com que o seu negócio prospere contra ventos e marés, contra muitas dificuldades que a gente sabe que existem no caso do Brasil. E aí, o fato de que a região metropolitana do Rio de Janeiro, sobretudo a Baixada Fluminense, tenha conseguido gerar tantos pequenos negócios, a ponto de fixar uma parte da população ali, e gerar emprego e renda para essa população, ainda que seja reciclando a renda do próprio local, é um fato auspicioso. Eu acho que é um fato auspicioso. A densidade econômica é algo muito importante no processo de desenvolvimento econômico. Às vezes uma âncora, um grande empreendimento industrial, um grande investimento, gera alguns empregos, né? Hoje uma indústria automobilística, por exemplo, gera o processo final de fabricação de veículos, já nasceu 50, 60, 70, 80, a maioria sem emprego. Se você conseguir uma montadora de volta, multiplica isso também talvez por 3 ou 4, mas não muito mais que isso. 400 e 500 empregos é o que pode gerar uma indústria automobilística, uma âncora. Claro, os veículos vão ser vendidos para outro local, saem de Porto Real para outros municípios do Rio de Janeiro, saem de Porto Real para a Argentina, etc. E o recurso veio. O recurso é um recurso que gerado ali para aquela atividade, era o pagamento de salários, né? E essas coisas todas. E talvez não seja suficiente para que gere uma dinâmica própria de desenvolvimento local. É claro, eu não posso dizer, tendo sido secretário de Desenvolvimento Econômico e procurado atrair grandes empreendimentos para o Rio de Janeiro, como eu estou fazendo durante muito tempo, eu não posso dizer que grandes investimentos e grandes projetos não sejam bons. São bons. Às vezes são até ótimos, porque criam um processo, alguma coisa, geram algum emprego e renda, mas não são suficientes para criar um dinamismo econômico duradouro. E uma das coisas que eu levo com uma grande frustração como secretário de Desenvolvimento Econômico, e eu era procurado por prefeitos dizendo: secretário, será que você não pode estar em uma grande empresa aqui no meu município?
Será que você não pode trazer um investimento de uma empresa de médio ou grande porte para gerar emprego, renda e tal? Que são 92 municípios. Vamos excluir o município do Rio de Janeiro, são 91 municípios. E eu dizia, olha, eu não tem como atrair grandes investimentos, né? ou grandes indústrias para 91 municípios do Rio de Janeiro. Isso é um processo absolutamente impossível. Nós temos que gerar aí algum processo de desenvolvimento que surja de baixo para cima, e que não venha de cima para baixo, né, por conta de uma iniciativa do governo do Estado ou de um grande empreendimento que seja atraído para a região. E queria criar conselhos de desenvolvimento regional em cada um desses municípios, através de um processo consorciado e uma ideia justamente de uma visão de desenvolvimento, né, sustentável a médio e longo prazo, numa perspectiva de muitos anos, que ultrapassasse, digamos, o tempo de uma administração de prefeito ou de muitos prefeitos sucessivos. E, infelizmente, isso eu não consegui fazer, talvez não tenha tido tempo, talvez não tenha tido a receptividade dos prefeitos que eu gostaria. Mas, então, puxando a brasa para a minha sardinha, quer dizer, pensando o que pode ser feito de imediato, porque a gente tem que olhar um pouco para a conjuntura do país e para a conjuntura internacional, né? A capacidade de investimento do setor público está abalada, fortemente abalada, né? Espero que momentaneamente, mas está fortemente abalada no âmbito do governo do Estado, no âmbito dos municípios, no âmbito da União, etc. A capacidade de investimento estrangeiro, de grande investimento estrangeiro, pode ser até atraída para atividades específicas, como a exploração de petróleo, extração de gás, etc., algumas concessões, parcerias público-privadas, etc. Mas, em muitos desses casos, nós vamos estar atraindo, através do processo de privatização, capital estrangeiro, etc., para atividades que já existem, cuja eficiência pode ser até melhorada, a produtividade aumentada, etc., mas que não vão gerar, né, novos investimentos, expansão da capacidade, etc. E tal. Então, e isso mesmo vai depender de uma mudança muito favorável no nosso clima político, nas nossas condições econômicas, etc. Eu acho muito difícil que a gente consiga, num prazo relativamente curto, atrair grandes investimentos, né, internacionais, investimento direto, eu estou falando, investimento de empresas, etc., para promover um processo de desenvolvimento da região metropolitana do Rio de Janeiro. Infraestrutura, claro, saneamento básico, habitação, tudo isso é muito importante, mas de onde é que vem o recurso, né? Então, o que eu queria aqui acrescentar, não sei se é algo novo que se pode acrescentar ou incluir nessa visão que nos oferece esse plano que foi elaborado pela equipe do Jaime Lerner, é a ideia de que talvez existam muitas coisas pequenas, né, que podem ser feitas para melhorar as condições de vida da população da Baixada Fluminense. Eu acho que é uma questão relacionada com a mobilidade humana, né, claramente. É uma questão séria relacionada com o problema da segurança, né? Existe um problema sério relacionado com a gestão da saúde e da educação. Existe um problema sério relacionado com a gestão administrativa, a eficácia da gestão administrativa das municipalidades. Claro, a gente pode se perguntar qual é a receptividade dos prefeitos para adotar uma agenda desse tipo. É realmente um processo de ganha-ganha. Você aumenta a eficácia, a capacidade de arrecadação do município, a sua capacidade de gerir políticas na área de saúde e educação, melhora as condições de mobilidade da população, a capacidade dos municípios de interagirem com o cidadão, de valorizar o cidadão que está em contato mais direto. E aí é que eu volto ao tema, que é o tema aqui específico que nos interessa, de metrópole inteligente, de cidade inteligente. Existem hoje muitas tecnologias, né, que permitem, né, melhorar a qualidade da relação dos governos com a sociedade, com os cidadãos, com os contribuintes, com os empreendedores de uma maneira geral, né? Existe aí a inteligência artificial, existe a questão do blockchain, existe
data mining, o big data, etc. As tecnologias estão todas aí. Algumas cidades do Brasil, algumas prefeituras do Brasil já conseguiram avançar muito nesse sentido, né? E aí é algo que a gente talvez pudesse começar a pensar como uma solução para esse conceito de metrópole inteligente. E eu diria até que um pouco mais. Dizer, o que faltou nesse documento, analisando assim, eu acho que seria um passo seguinte a ser adotado no processo de desenvolvimento das propostas que ali estão, de verificar quais são as soluções que já existem, até no que diz respeito à melhoria do desempenho das empresas que estão instaladas lá na região metropolitana, que estão instaladas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu não tenho a menor dúvida que se houvesse uma integração de fato muito maior entre as universidades e o mundo da produção, né, da produção industrial sobretudo, mas também das atividades de comércio, serviços, etc., a produtividade, a qualidade da produção industrial, no campo da agricultura mesmo. Se existe um cinturão verde que possa ser preservado ou recuperado no estado do Rio de Janeiro e na região metropolitana, existem hoje tecnologias que permitem, em espaços relativamente pequenos, você produzir uma agricultura suficiente para alimentar uma família e para gerar uma renda que dê a ela uma vida digna, né? É só você escolher, evidentemente, os produtos que tenham um valor agregado adequado e que tenham, provavelmente, uma demanda do mercado que está crescendo em relação, por exemplo, a produtos, né, de agricultura biológica, agricultura orgânica e assim por diante, etc. e tal. Então, o que seria uma região metropolitana inteligente? Seria uma região metropolitana que fosse capaz de utilizar todos os recursos que tem em termos de ciência, tecnologia, para melhorar a eficiência da gestão pública, tá, nas áreas de segurança, saúde, educação e mobilidade urbana. E eu acho que existe na prateleira das instituições universitárias brasileiras, nos centros de pesquisa, muitas tecnologias que podem ser aproveitadas para esse efeito, e uma região metropolitana que fosse capaz também de recolher das universidades, dos centros de pesquisa, tudo aquilo que existe em termos de tecnologia que possa melhorar a eficiência da produção agrícola, da produção industrial e assim por diante. Eu não sei se é lenda, mas o Ricardo Pereira, você conhece o Ricardo Pereira, da Coptec, ele me disse que existe uma porção de inovações ou patentes, digamos assim, que caducaram, que são do domínio público hoje em dia, né, que podem ser aproveitadas e introduzidas no processo produtivo, né, de muitas empresas brasileiras, com a finalidade de melhorar a sua eficiência, sua produtividade, sua capacidade de competir no mercado nacional e nos mercados internacionais. Isso, sobretudo aqui, o Rio de Janeiro tem, evidentemente, conhecimento científico e tecnológico perfeitamente abrigado nas suas universidades, nos seus centros de pesquisa, para enfrentar esse desafio. E um outro tema, evidentemente, que não foi abordado aqui, que eu acho que é absolutamente importante, é a questão da gestão ambiental, né? A coleta e destinação final do lixo, a questão da Baía de Guanabara, né? Existem hoje tecnologias relativamente baratas que permitem melhorar substancialmente a qualidade do meio ambiente, que envolvem, inclusive, através de aplicativos, etc., a possibilidade de aumentar a capacidade de fiscalização e interação da própria população com os centros decisórios, com os centros de fiscalização, que faz com que cada cidadão passe a ser efetivamente um fiscal do meio ambiente, né? Tentativas foram feitas aqui, existe um 746 da prefeitura, não sei como é que funciona, tentei utilizar uma vez, não funciona muito mal, porque na outra ponta, efetivamente, né, a capacidade de resposta é muito pequena, né? Ou muitas vezes até a vontade de responder é pequena, mas entender ao cidadão é pequena. Mas tecnologias existem, então eu acho que o que faltou, mesmo que diz respeito à questão da metrópole inteligente, foi justamente estabelecer, levantar, né, o acervo de soluções que nós temos aí
à disposição, ou de tecnologias que nós temos para resolver os problemas que existem, tentar fazer esse casamento de, né, problemas com soluções que podem ser encaminhadas ou aplicadas em função da disponibilidade tecnológica que nós temos nas nossas universidades e centros de pesquisa. Acho que era basicamente isso que eu queria dizer. E outra coisa que a gente precisa empreender, não sei se está no... Você provavelmente conhece o documento melhor que eu, é dos consórcios municipais. Não sei se é difícil vencer as barreiras que separam, né, as prefeituras, as divergências políticas e partidárias de diversos prefeitos, as ambições pessoais de prefeitos, mesmo sendo do mesmo partido político, muitas vezes, né? Mas, certamente, o tema do consórcio municipal, do consorciamento municipal, é um tema absolutamente relevante, não só para a região metropolitana, mas demais regiões do Rio de Janeiro. Nós temos lá no SEBRAE, é uma coisa que possa talvez interessar a vocês, dentre os muitos programas que nós temos lá na gerência de políticas públicas, nós temos um projeto que se chama LÍDER, Liderança para o Desenvolvimento Regional. Temos um líder para o Médio Paraíba, que está já praticamente finalizando, quer dizer, na fase inicial, a fase de preparação do plano, etc., das ações todas, mesmo a implantação das ações que foram planejadas e elencadas. Temos um líder do Centro-Sul e estamos encaminhando ao SEBRAE Nacional a demanda para a implantação de um líder para a região norte. O que é um líder? O líder é um programa que procura justamente, né, identificar lideranças públicas e privadas, do terceiro setor, que sejam capazes de se reunir, né, e pensar o desenvolvimento regional numa perspectiva de médio prazo. Então, no Médio Paraíba, por exemplo, o horizonte é 2030, né? 2030, ou seja, é um horizonte ambicioso. Escolheram 4 eixos temáticos, né? Turismo, tecnologia e inovação, educação, né? E mobilidade e logística. Então, esses foram os 4 temas, e aí elencaram uma série de ações que eles acham que é importante. O mais interessante é que o processo todo, a metodologia, exige a criação de uma governança. E ali há grandes empresas, a Pegastroen, a Nissan, etc. Tal, né, instituições de ensino, criaram uma governança em que resolveram, né, eles mesmos, têm um conselho, mas a governança, propriamente, o comitê gestor é constituído basicamente de representantes do setor privado, da sociedade civil e do setor privado, com exclusão da prefeitura, porque eles acham que não querem que o projeto de médio e longo prazo seja, evidentemente, maculado por nenhuma opção política ou alternância de poder, coloca aquele projeto na gaveta, etc. E tal. Bom, não sei se essa é a receita do sucesso, evidentemente, porque a interlocução com o setor público é fundamental, porque muitas ações vão depender do setor público, mas essa metodologia, ela tem por base a criação de uma governança sólida que possa, né, ser duradoura e resistir aos embates políticos partidários ao longo do tempo. Acho que é um processo que se pode pensar, eventualmente, um projeto para a região metropolitana. Estou pensando agora em fazer alguma coisa para o Coleste, né, aqui no Rio de Janeiro, que envolveria uma parte da região metropolitana, mas não propriamente os municípios da Baixada. Então, é um processo que procura inverter a lógica do investimento, da atração de grandes empreendimentos, etc., e criar uma cultura de desenvolvimento a partir das raízes regionais, a partir das lideranças regionais, que talvez possa ter um sentido mais duradouro e mais sustentável que simplesmente, né, o patrocínio de um grande empreendimento vindo de fora, como se fosse uma dádiva do governo do Estado ou do governo da União. Então, mais ou menos isso que eu